vamos ter a oportunidade de ver aqui as providências, né? Como Deus nos usa e usa algumas situações como instrumentos para que a gente venha se alinhar à vontade dele. E não é diferente no capítulo 10, que começa dizendo no versículo 1: ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres, nem as causas dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. O que vocês vão fazer no dia do castigo, quando de um país distante vier a desgraça? A quem vão pedir socorro? Onde esconderão as suas riquezas? Vocês serão levados como prisioneiros, serão mortos na batalha. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O rei da Síria como instrumento de Deus. Versículo 5. O Senhor disse: ai do rei da Síria, ai do rei da Síria. Ele é o bastão que eu uso para castigar aqueles com quem estou irado. Eu estou mandando que ele ataque um povo pagão, um povo com quem estou irado. Estou ordenando que ele leve embora tudo o que é deles e que os pise como se fossem lama das ruas. Mas o rei da Síria quer mais do que isso. Ele tem os seus próprios planos. Só pensa em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Ele diz: todos os meus comandantes são reis. Tenho conquistado muitas cidades. Calno, de Serquemis, Amate, Arpade, e também conquistei Samaria e Damasco. Já derrotei reinos pagãos, onde o povo adorava muitos ídolos, mais ídolos do que há em Jerusalém ou em Samaria. Já destruí Samaria e os seus ídolos, e farei o mesmo com Jerusalém e com todos os seus ídolos. Versículo 12. Quando o Senhor terminar tudo o que está planejando fazer no Monte Sião e em Jerusalém, então ele vai castigar o rei da Síria, aquele homem orgulhoso e vaidoso. Pois o rei diz: fiz tudo isso com a minha própria força e com a minha sabedoria, pois eu sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas como se fosse um touro. Eu pisei em seus moradores, eu levei comigo riquezas das outras nações, como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Será que um bastão, um simples pedaço de madeira, é capaz de levantar um homem? Por isso, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças. Mandará uma febre que, como fogo, queimará o corpo deles. O santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que, num dia só, queimará o mato e os espinheiros da Assíria. O Senhor destruirá completamente as florestas e as plantações e será como uma doença mortal que acaba matando a pessoa. As árvores que sobrarem serão tão poucas que até uma criança será capaz de cortá-las. Versículo 20. Versículo 20. Alguns voltarão. Naquele dia, os poucos israelitas que ficarem vivos
não vão confiar mais nos assírios, que os fizeram sofrer. Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, o Santo Deus de Israel. Alguns israelitas voltarão para o poderoso Deus, mesmo que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Somente alguns voltarão. Deus já decidiu destruir o seu povo. A justiça virá como se fosse uma enchente, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, decidiu destruir este país inteiro e ele fará o que decidiu fazer. Versículo 24. Portanto, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz ao seu povo que mora em Sião: meu povo, não fique com medo dos assírios quando eles castigarem e maltratarem vocês, como os egípcios fizeram, pois daqui a pouco deixarei de castigar vocês e na minha ira destruirei os assírios. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, castigarei os assírios com o meu chicote, como fiz com os midianitas perto da pedra de Horebe. Eu os castigarei como castiguei o Egito. Naquele dia eu livrarei vocês da escravidão e tirarei a pesada carga que os assírios puseram nas suas costas. E aí os assírios atacam. Os inimigos vêm em direção a Rimon, versículo 28, já conquistaram a cidade de Ai, passaram por Migron e deixaram a bagagem em Micmas. Atravessaram a passagem entre as montanhas e à noite estão acampados em Geba. Os moradores de Ramá estão tremendo de medo e os de Gibeá, a cidade do rei Saul, fugiram. Gritem, moradores de Galim, escutem os gritos de gente de Laís. Responda, povo de Ananote. Os moradores de Madmena estão fugindo. Fogem também os de Gebim. Hoje mesmo, os inimigos chegam até a cidade de Nob. Aí ali ameaçam o monte Sião, a cidade de Jerusalém. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, derrubará e humilhará os assírios mais orgulhosos, como se cortam os galhos altos de uma árvore, ou como se derrubam árvores enormes. Com o seu machado, ele derrubará as árvores da floresta, e elas cairão, como caem as belas árvores do Líbano. Até aqui a palavra do Senhor, assustador, quando a mão de Deus vem pesar sobre nós, quando o castigo dele vem pela nossa desobediência e a nossa apostasia. Ai, meu Deus, onde nos esconder? O que fazer? Mas vamos ler aqui, vamos ouvir de Michele o que ela vai introduzir nessa palavra que é tão forte e que a gente possa, com isso, estar com o coração preparado, porque estamos vivendo dias muito parecidos com esses aí descritos por Isaías, mas que a ira do Senhor não dure sobre nós, que ele tenha misericórdia de nós. Obrigada, Michele, passo a você. Amém, querida, que Deus abençoe sua vida por essa leitura tão rica, né? E essa introdução também. E capítulo 10, ele faz uma apanhada, assim como a irmã Maria já falou aqui, né? Assim, quando a gente faz a leitura, a gente entende que é muito atual, né? Fala como se fosse os dias de hoje. E sabe o que é bom quando a gente vê isso? É que a gente sabe que é porque aconteceu. Isso aqui, Isaías, para ter uma ideia, Isaías, não muito tempo antes da tomada, né, ele profetizou ali em Israel, Judá, e a gente sabe que os assírios, então os inimigos tomaram, os babilônios tomaram, depois vieram os inimigos ali, os babilônios pegando, vieram os gregos. Então, todas essas profecias aconteceram.
E a gente sabe também que, na época do babilônios, né, então, eles foram também derrotados e houve a volta, né? Então, período pós-exílio. Então, esse povo, essas promessas aqui, a gente vê que aconteceram também com o povo voltando. Só que o homem, a gente vê ali que na humanidade, então, não havia nada ali que não fosse o nosso Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo, depois que também aqui esse capítulo fala, para que mais tarde a gente venha ter essa redenção, né? Hoje nós temos pela graça, porque nós estamos no período de graça, depois não vai ter mais, não vai ter mais, depois é só a eternidade, e a eternidade do qual nós escolhemos. Então, o que nos remete a isso, quando a gente olha lá para trás e vê que tudo isso aconteceu. Então, a gente sabe o quê? A Bíblia é verdade. É uma verdade revelada, né, do que aconteceu, o que está acontecendo em nossas vidas. Para que a gente não venha ter nosso coração hoje, né, porque a gente amanhã, que a gente vê tudo acontecendo, a gente fica tão angustiada. Então, não vamos ficar, não. Vamos entregar aqui, viver em espírito e verdade, entregando ao Senhor. E a gente sabe que, lemos ontem, né, capítulo 9, e falando dos atributos do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né, e a majestosa promessa dele, ele como príncipe da paz. E aqui, aí, amaciou, a gente nos encheu de esperança, vem o capítulo 10, né? O capítulo 10 vem nos confrontando com a dura realidade, né, com a corrupção humana. Então, é o quê? Abrir nossos olhos para que a gente não venha, porque a nossa carne, quando a gente vê o ímpio prevalecendo, a glória desse mundo, mas é isso, aquilo, porque eu não tenho. Então, assim, o Senhor fala assim, olha, isso aí não é o que eu quero, não, porque sabe o que vai acontecer com essas injustiças? Com essas corrupções, vai acontecer que a minha ira vai contra eles. Olha o meu ai. Aí ele já começa aqui com o ai, né? Então, o ai, né? Não é um mero exagero, Senhor, é uma advertência, é um grito de sentença, de desgraça e de tristeza de quem sofrer esse ai. Então, um alerta para a nossa vida. Você quer sofrer esse ai de Deus? É melhor sofrer um puxão de orelha, alguma coisa assim, do que sofrer um ai, ficar no ai. E para quem é direcionado esse pesar, né? Olha só, para quem é isso? Esse ai aqui. A gente já viu vários ai. Esse ai aqui, mais uma advertência. Para os líderes, para quem está em liderança. A gente vê aí esses legisladores. Então, fala lá de trás. A gente viu o que aconteceu lá atrás. Eles foram, quando a gente viu lá em Reis, em Crônicas, a gente viu aqueles reis, né? Foi tão triste que deu pena deles, quando eles foram ali levados a cativo. Isso o Senhor permitiu que eles fossem levados a cativeiro, aquelas descendências do rei, suas famílias, né? Sendo humilhados, subjugados, trocado seu nome, trocado identidade. Então, assim, isso ali só foi uma passagem de pano para o ai da eternidade. Então, aqui, mostrando, né? Então, para quem é direcionado esse ai aqui? Para os legisladores, para os juízes. Então, para aqueles que têm posição de liderança, né? Aqueles que estão ali, de alguma forma, cuidando. Então, ai dos que decretam leis injustas. Olha só, por que decretam leis injustas? Para subjugar, para poder corromper, para algo para o meu favor. Eu estou falando como se eu, até mesmo da palavra, corromper a palavra do Senhor, porque as leis vieram ali da palavra. Então, quando corrompe a palavra para ter um bem próprio, para cometer injustiça, né? O Senhor está falando esse ai.
Não estamos falando só de lá de cima, não. Estamos falando, né, de todos os planos. Dos que escrevem leis de opressão. Então, para negar justiça aos pobres, a fim de despojar as viúvas e roubar os órfãos. Então, assim, daquelas pessoas que menos favoráveis para poder oprimir. Então, aqui reside o quê? A uma opressão muito grande, muito profunda. Né? Esses homens eles tinham dons e talentos. Então, o Senhor deu esses dons, colocou eles como a gente fala, o trono, porque muitas vezes o Senhor coloca num trono, mas eles esquecem que o trono é uma posição que o Senhor coloca, né, para eles servir. E eles acham que o trono não é deles. Quando chegam ali, como a gente viu Saul, viu alguns reis, que se apropriam, né, dessa autoridade. Então, eles tinham dons e talentos, posição de autoridade concedida por quem? Por Deus. Sua vocação era para ser o quê? Cooperadores da justiça. Então, estou falando desse encargo aqui. Então, eles eram cooperadores de justiça, espelhando o caráter de Deus ao proteger o quê? Os indefesos. Mas o egoísmo os levou a usar seus talentos para construir seu próprio reino. Eles perverteram a lei e legalizaram o roubo, trocaram a glória de Deus pela exaltação pessoal. Então, um alerta aqui para aqueles que se acham, né? Eu estou ganhando vantagem com isso. E isso são em todas as áreas, em todos os dons, talentos, em todas as profissões, em tudo. Então, o ai de Isaías é um espelho para nós. Estamos usando nossas habilidades, posições, dons na empresa, na família, na igreja, para glorificar a Cristo ou para nosso interesse próprio, ou para nossa própria glória. O profeta pergunta aos opressores: que fareis vós outros dias no castigo? Para que vai servir tudo isso? Não fala assim, está fazendo isso tudo, e aí? Onde deixará a sua glória? Então, ali, no dia, né, da, do dia do juízo do Senhor, né, todo poder e riqueza conquistado pela injustiça serão o quê? Inúteis. Serão inúteis. A gente para pensar isso. Tudo isso vai ser inútil. Onde vai guardar tudo isso? Ontem eu estava lendo uma reportagem sobre uma pessoa aqui, uma senhora, aqui no Brasil, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, está no fim da vida. Então, assim, o que o Senhor ele proporcionou para essa pessoa, né? Para que ela, será que ela faz algo assim, ou acumulou tanta coisa, não vai levar nada. Então, assim, não é pensando só em dinheiro e nada disso, mas é no que o Senhor nos dá e o que a gente está fazendo, deixando de legado de frutos, né? Para glorificar o Senhor. Porque no dia da justiça serão o quê? Poder, riqueza serão inúteis. Diante da corrupção que vemos no mundo, nossa primeira resposta deve ser olhar para esses líderes, né? E o compromisso de usar a nossa vocação na integridade, né? Então, assim, eles estão sendo tão corruptos. E o que a gente profere com os atos deles, a gente está se assemelhando a eles, ou clamar, né, pelo Senhor, a gente ser diferente, interceder, orar ali, para que eles possam, né, o Senhor possa enviar, para que o Senhor ele tem toda a direção, todo o controle, mas nos direcionar e nos disciplinar para que a gente não venha se assemelhar a ele. O profeta, né, aqui Isaías, ele revela que o opressor, que é a Síria, né, então falando aqui da Síria, não é uma ameaça descontrolada, mas um mero instrumento.
Senhor vai usar ali para quê? Para que o Senhor tenha controle, para disciplinar o seu povo. Ele fala ali, né, no versículo 5, ai da Assíria, vara da minha ira, e o bordão da sua mão e da minha indignação. A Assíria, com todo poder e orgulho militar, era apenas uma vara na mão do grande carpinteiro, né? Na mão do Criador. Ela agia, mas aí o Senhor dá, mas ela agia sobre além, né? Em sua arrogância, acreditando que com a força da sua mão, né? Mas o Senhor estava apenas usando para disciplinar o seu povo. Ela achava que era ela, mas era o Senhor. Então, mas assim, ela usou uma dose a mais. Aí o Senhor se irou. A lição e a fé, que é essa palavra que ela vem nos confrontar, né? E é que Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle, nunca perderá. Então, tudo que está acontecendo, o que aconteceu lá, a gente viu que o Senhor fez com a Síria, com esse inimigo. E ele vai fazer também com aqueles que, que não querem um conserto, né? Que estão nesses patamares aí e eles acabam pesando a dose, permitindo crises, comportamentos injustos com os outros e para nos chamar a atenção, né? Então, assim, o Senhor ele usa tudo isso para que está acontecendo no mundo para que a gente sirva de alerta com o que aconteceu lá no passado. Então, tudo isso é para quê? Para nos resgatar. Então, há tempo de resgate. Né? Deus usa o caos para seu propósito final, nossa salvação. A Síria é apenas uma ferramenta, né? Como os poderes e sistemas corruptos de hoje são ferramentas para um alerta, para a gente saber que Deus é soberano, Deus é Deus, e o que aconteceu, né? Aconteceu um juízo lá e vai acontecer um juízo final, que não é uma mera história, e que está próximo de acontecer. E em meio disso tudo, né, que a gente vê lá que aconteceu, dessa violação lá daquele povo, o lamento, né, cede espaço ao que? A esperança aqui na palavra, a certeza de que o Senhor terá misericórdia, que fala aqui no versículo 21. Porque fala de remanescentes ainda, né? O restante se converterá um Deus forte, sim. O restante de Jacó, o restante se converterá. A promessa cumprida, né? E quando isso se cumpriu, o que acontece? Fortalece nossa fé cada vez mais. Então, a leitura da palavra, como nós estamos fazendo, confrontando o passado com o nosso presente hoje, a história do cumprimento do que o Senhor fez e, e tendo certeza que hoje nós estamos posicionadas num tempo em que a gente tem que saber que fortalecendo cada vez mais e que a promessa de Deus se cumprirá. Então, essa promessa de salvação, né, do remanescente tem um poder inegável. Né? Ela se cumpriu com o retorno do povo no cativeiro babilônico, mostrando que Deus é fiel. E essa história nos dá segurança que o cumprimento final da profecia é a redenção do povo, né, a Cristo. Isso também é garantido, né, para que a nossa fé seja fortalecida, porque a gente viu que Deus cumpriu a sua palavra no passado. E a promessa, né, do alívio glorioso para aqueles que permanecerem fiéis. Ali no versículo 27, quando muitos fazem a leitura desse capítulo 10 de Isaías, pegam ali esse gancho, né, no versículo 27. E eu fiz uma leitura buscando, pedindo o Espírito Santo nos dar aqui discernimento para o dia de hoje, né, nesse versículo. E é um alívio, né, para nossas vidas. Que fala assim: o peso será tirado do seu ombro, né, e o seu jugo do seu pescoço. E Jesus ele veio para isso, né, para nos tirar
esse peso. E o jugo será quebrado por causa da sua unção. E aí a gente confunde muito, né? Esse por causa da sua unção, né? O jugo, né? É essa carga humilhante da opressão, da escravidão. E o inimigo ele traz, né? Prende, nos oprime. A libertação ali, essa limpeza viria pela unção. É uma imagem riquíssima e prática, né? Para que a gente venha entender o que acontecia lá no passado, para que a gente venha saber que como o Senhor ele derrama a sua unção sobre nossas vidas. E aí a gente vai mergulhar um pouquinho lá no passado, como era feita, né? Por que aqueles sacerdotes, por que as pessoas eram ungidas, por que acontecia isso? A gente passou um pouco quando a gente leu sobre o óleo, sobre a unção, sobre purificação, e a gente vai entendendo o que o óleo, né? O óleo, a unção, naquela época não havia muitos recursos, né, de higiene, para esterilizar o corpo, para espantar impurezas, insetos, né? Então a gente sabia que não existia muito isso. Qual era o meio? Era um gueto, eram óleos essenciais. Então, o óleo era o que havia de mais próximo de agente esterilizador. Então, assim, algo que hoje muitas ciências, né, elas vêm trazendo de que a natureza já por si que o Senhor já tinha dado. Então, era um bálsamo, né, que tratava as feridas, né, e escoriações do corpo, causado pelo jugo. Então, ungir-se era um ato essencial de higiene, cura e purificação. Então, a unção, né? A unção, jogar óleo, ungir a cabeça, né? A gente sabe, quando a gente viu, a gente passou por isso, tem todo o significado. E esse significado aí a gente vai entendendo aqui a essência desse ato para a gente vir entender a unção do poder da unção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, né, o nosso jugo hoje, o peso do pecado, da culpa, pessoas aqui me mandando mensagem, atrapalhando aqui o raciocínio. Paralisa, Senhor. Então, vamos lá. A nossa unção, né, hoje é através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, né, é o nosso bálsamo divino. O Espírito Santo nos purifica, ele nos esteriliza, então ele vai assim, limpando. Lembra quando a gente fala que o Espírito Santo vai estar jogando aquela e vai nos limpando por dentro, vai nos convencendo, abrindo nossos olhos, esse julgo que nós tínhamos e nos purificando. E ali depois a gente vai sendo blindado, assim, quando a gente fala, vai ser blindado, porque ele vai nos alertando. Olha, não faz isso, ele já vai à frente, nos alertando, olha, não faz dessa forma, não age assim, cuidado, ele abre nossos olhos. Então, o Espírito Santo nos purifica, nos convence. Ele é o nosso óleo de limpeza espiritual, purificando a nossa alma das bactérias do egoísmo, da corrupção, de tudo aquilo que a gente tem dentro. Então, ele vai tirando de dentro de nós. Aquilo que gera o ai de nossas vidas. Que poderia julgar, que a gente tinha esse ai, né? Aí ele vai tirando da nossa vida o ai. Olha que coisa linda isso, né? O Espírito Santo nos sara, cura. A gente sabe que tem óleos, né, bálsamos de cura, aliviando as feridas, como era naquele tempo. Então, o Espírito Santo, ele nos cura. Ele alivia nossas feridas emocionais, né? Ele nos consola, ele nos restaura da opressão que a vida nos roubou, ele nos traz alegria, né? O vinho novo vai sendo derramado aqui dentro de nós. O Espírito Santo quebra julgo, ele nos liberta. É a unção da presença ativa de Deus que destrói o poder do pecado e da escravidão.
Ele nos liberta, garantindo que façamos parte, né, do povo que alcançará lá, nós seremos remanescentes, ele nos fortalece para que a gente alcance a Nova Jerusalém, onde a justiça e a paz em Cristo reinará por um período só, como foi aquele povo que voltou do exílio? Não, vai ser para sempre, vai ser gozo eterno de alegria. Então, uma conclusão aqui para nossas vidas hoje, no capítulo 10 de Isaías, né, é um convite para o nosso descanso, para a nossa entrega. A maldade será julgada, mas a fidelidade ela será o quê? Será recompensada. E aí a gente pergunta, né, onde nós estamos? A gente vai continuar no caminho do egoísmo, pervertendo a nossa vocação e esperando ai, falando assim, eu sou assim, eu não vou mudar, eu sou dessa forma, eu não quero. Que o Senhor venha me mudar, o Senhor já está ali, não é o Senhor, a gente tem que se convencer, a Espírito Santo está aqui, está tentando fazer essa pureza, mas eu continuo ali, não querendo deixar que essa casca seja cicatrizada. Então, vou esperar o ai, ou vamos escolher a redenção, o arrependimento, né? E a unção, que o Espírito Santo venha nos ungir cada vez mais, nos purificando, nos curando. Então, a gente escolhe a fidelidade, a unção do Espírito Santo, né? E com isso nós temos a garantia de que, quando a gente confia, o jugo do pecado ele é o quê? Quebrado. Porque a gente não vai ficar mais acorrentado com isso. Porque, eu fiz, Senhor, eu era... Vai ter aquele convencimento, né? A unção, ela derrama. Eu fazia, meu Deus, como é que eu era assim? Senhor, me perdoe, eu não quero mais fazer isso. Como é que eu tenho nojo daquilo? Rejeita, expele. Aquele óleo que vai expelir, né? Aqueles insetos, aquelas impurezas, não vem mais. Então, e vai nos perfumando, essência nova, nós vamos expelir um bom perfume, porque aquilo que eu tinha cheiro, eu não vou ter mais. Porque eu estou sendo ungida, eu vou ter nova essência, vou ter essência de Cristo. E sendo assim, curada a cada dia. Então, a nossa vocação, né, a vocação do Espírito Santo é nos purificar, é nos curar, nos limpar, para que a gente seja usada para quê? Para a glória de Cristo. Para que a nossa fé seja fortalecida pela certeza que a redenção final se aproxima. E a gente vê ali, mas olha, isso dá medo. Não está dando medo, aconteceu. E o Senhor cumpriu a palavra, e Ele vai cumprir. Sejamos fortes, corajosos, que o Senhor vai cumprir. Então, render-se a nosso Pai Celestial, nosso Pai maravilhoso, e viver sob o poder libertador da unção do Espírito Santo, né? Porque nosso Senhor Jesus já veio aqui nos dar né? Compartilhar esse pão da vida, o vinho. Ele já levou consigo todo o jugo, toda a ira que o pecado um dia nos separava. E hoje nós não temos mais separação. Então, para que a gente venha hoje orar, né, ao Senhor, nos render a Ele e, pela graça, saber que somos remidos a Ele, fomos remidos. Então, pedir que Ele venha nos purificar, pedindo perdão por todas as vezes que a gente perverte, né, nossos dons e talentos para a nossa própria exaltação, achando que nós estamos fazendo um favor para Deus quando a gente entrega algo a Ele. Então, mudar tudo isso, saber que Ele nos deu primeiro e pela graça dEle nós estamos sustentadas, né? E nós tivemos isso para o louvor e glória dEle. Pedimos a unção do Espírito Santo, né? Para que Ele seja nosso óleo de limpeza cada vez mais, para que a gente venha a ser esterilizado, para que todas as impurezas sejam ali, né? Nem chegue perto. Quando a gente exala o bom perfume, e não vão sendo ali, expelindo todas essas impurezas. Purificando do quê?
abrindo nossos olhos, purificando o egoísmo, para que a gente seja não seja, né, como esse sistema, como esse mundo, né, para que tudo que a gente venha fazer seja um ato de adoração a Ele. Pedindo para que Ele venha quebrar o jugo, né, e nos curar, que o Espírito Santo, o bálsamo de Deus, venha sobre nós, quebrar nosso jugo da culpa, da opressão, da escravidão, curando as feridas de nossas almas, porque às vezes a gente está ali amargurado, porque o inimigo ele fica ali, ó, cutucando, jogando culpa, né, e oprimindo, aprisionando. Não, você não merece, você está assim por causa disso, porque como se fosse uma atribuição, né, de cura dependesse do inimigo. Mas se a gente entrega ao Senhor, ele, é só a gente ali abrir os olhos, a gente ter esse discernimento e falar assim, Senhor, eu fui, ter essa confissão com Ele e não querer mais. Saber que o mal é o mal, saber que o pecado é o pecado, não justificar o mal, né? Então, pedir para que o Senhor venha nos ajudar a viver em fidelidade. Ele nos ajuda. Para que a gente não venha se corromper, né? Que a gente não venha ali aí nos igualarmos com as injustiças do mundo. Ter certeza que final, né? Saber que a palavra se cumprirá. E nos capacitar a fazer parte cada vez mais do reino dele, para que a gente venha a ser os remanescentes, como diz aqui na palavra, e verá da justiça de Deus eterna. E essa é a maior promessa que a gente tem que ter, né? Então, que Deus venha nos convencer, o Espírito Santo cada vez mais venha nos purificar, venha nos ungir, né, com esse óleo que nos purifica, nos cura e derramando sobre nós o vinho novo de alegria cada dia. Amém? Então, palavra de hoje, né, forte, muito linda para cada uma de nós, nos trazendo um discernimento maior sobre tudo isso, nos expelindo, para que a gente venha aprender, né, a expelir todo o mal que venha querer contaminar a nossa carne. Vamos deixar o Espírito Santo fazer. Amém? Passa agora para a irmã Maria, para que ela venha com oração, né? E algo que o Senhor colocou no coração dela. Irmã Maria, minha querida, está com a oportunidade. Amém. O capítulo é grande, né? Mas ele tem, assim, na sua essência, uma coisa muito simples e objetiva, que muitas das vezes, né, a gente está passando por grandes problemas, como nós vemos nos dias de hoje, no mundo, e em especial na nação brasileira, e aqui a gente vê a tradução disso, que é Deus, na sua infinita sabedoria e nos seus planos, às vezes ele permite que o mal ou que o inimigo venha avançando sobre nós, mas não que ele faça isso de maneira sem que haja controle. Ele tem o controle de todas as coisas. E muitas das vezes a gente vê pessoas pedindo oração ou vivendo momentos muito difíceis, mas às vezes nós vemos, como vimos aqui em Isaías 10, que a mesma Síria que foi punida pelo Senhor, ela passa a ser instrumento de punição. Por que Deus faz isso? É para que o povo acorde, desperte, porque muitas das vezes a gente vê a governança, o assentado na nação, o dirigente, sendo um homem tão mau, fazendo coisas erradas, roubando e tudo, e a gente fica pensando, mas como Deus permite isso? Temos orado tanto. É o que a gente está vendo aqui em Isaías 10. Deus permite até um certo ponto a aflição do justo, mas às vezes é para a salvação daquele que é justo. Porque a Assíria, assim como foi flagelada, foi usada, foi cobrada por Deus porque era má, a Síria agora vem com o papel de castigar o povo de Deus que está repetindo os mesmos pecados, a mesma arrogância, a mesma maldade. Então,
Tem até um ditado popular que diz: o pau que bate em Francisco, bate em Chico. Acho que é isso. Que, às vezes, a gente não percebe que certas situações a qual somos expostas é porque Deus está com cuidado para o futuro que tem reservado para nós, que a gente não perca a bênção. É uma forma aqui que Deus está usando, aqui no capítulo 10, que Deus castigou anteriormente a Síria por sua maldade. Mas aí o povo escolhido, o povo de Israel, também incorre na mesma maldade, no mesmo pecado que a Síria. Ele nem trouxe à memória o que a Síria fazia de tão mal para ser castigado. Repete os erros. E assim somos nós. Então, a gente vê que Deus, tudo que faz, é para o nosso benefício. E a gente vê aqui uma passagem emblemática que mostra do controle de Deus em toda a situação, mesmo quando ele usa dessa forma de deixar que o nosso inimigo venha nos castigar, mas que a gente vê aqui no texto, né? Que o exército, é uma passagem muito emblemática, que apenas um anjo destruiu todo o exército assírio. E eu creio que, em nome de Jesus, se você está com situações que você, talvez por falta de atenção ou de cuidado, está vivendo, Deus vai te parar de fazer isso. E ele vai usar de algo que às vezes vai doer, vai ser triste, vai ser difícil, mas o resultado será você retomar e retornar os caminhos do Senhor. Porque quando o Senhor vai usar da Síria para castigar, né, o povo escolhido de Israel, como ele, né, castigou no passado os assírios, como eu já disse, é porque a promessa de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Ele quer que nós venhamos a permanecer fiéis a ele. Nós não devemos copiar o mundo ou achar que a solução fácil está no mundo ou que alguém ou algo virá e vai acabar com tudo. O único que tem poder e capacidade de acabar com as nossas mazelas, com os caminhos errados e tortos que andamos, é Deus. E ele, por amor a nós, ele vai usar de todas as maneiras, inclusive do castigo, para nos alinhar. Quem é mãe sabe, quando os filhos estão saindo do trilho, fazendo coisas erradas, imitando os amiguinhos, imitando o mundo, imitando esses enganos que permeiam a mente humana, o que faz? Vou te botar de castigo. Olha, você hoje não vai pegar no celular. Olha, você não vai na festa da fulaninha. Olha, então, nós vemos nesses gestos humanos imperfeitos a correção. Imagine a correção de Deus. Mas, ai, como foi dito aqui de nós, se não aprendermos a lição e continuarmos incorrendo, porque a Bíblia inteira, principalmente o Antigo Testamento, a gente vê os livramentos dados por Deus, mas o povo volta tudo e faz tudo, e imita tudo. E aqui é mencionado os livramentos que teve do Egito, o livramento que teve de várias situações onde o povo escolhido passou pela moenda, foi amassado, quebrado, mas o Senhor, depois que eles aprendem a lição e se arrependem, o Senhor dá o escape. Então, o livro aqui, o capítulo de Isaías aqui, fala desse instrumento de Deus, não porque Deus é um Deus mau, é um Deus vingativo, que adora ver a gente sofrer, não. Pelo contrário, ele nos adverte, ele nos ensina, ele nos aconselha, não faça isso, senão você vai sofrer. Aí a gente fecha, que nada. Quando os filhos falam que nada, não é nada disso, não. Meu pai e minha mãe estão fora do tempo, tudo é mal. Não, mas ele sabe porque ele é onisciente, ele vê tudo, ele sabe tudo. E o que ele quer é que a gente permaneça não só fiel a ele, mas em tudo aquilo que ele nos dá a experimentar, né? E quando aqui a gente vê também o resultado de toda essa situação, desculpe, nos leva
a perceber que, assim como eles, nesse capítulo, julgam o povo de Deus que não está alinhado, nós também seremos julgados naquele grande dia. E ai daquele que não estiver alinhado com a vontade e obediente a Deus. Pois quem se manter fiel será preservado, será restaurado. Então, a gente pode, nessas entrelinhas também, perceber que está apontando para aquele momento final, do final dos tempos, onde haverá o julgamento definitivo, onde nós seremos julgados, e o que nós apresentaremos a Deus. E a palavra pode ser muito dura. Nunca te conheci, nunca te vi, não sei quem é você, avarreda de mim, né? Porque aqueles que não estão prestando atenção vão desobedecer. Aqueles que não estão prestando atenção não vão manter fidelidade. Porque nos tempos de hoje, a gente vê que o ser humano vive ao sabor da novidade. Ele não se aprofunda em analisar, a entender, a olhar. E vou dizer mais, isso é um julgamento meu. Quando você conhece a verdade, quando você tem acesso à palavra, quando você faz a sua escolha em ser do Senhor, quando você quer viver separado como um santo, quando você diz que você é templo do Espírito Santo, quando você fala tantas coisas que saem do teu coração para o coração de Deus, fica firme e continua fazendo. Porque aqueles que não conhecem a palavra, eles são, entre aspas, inocentes. Mas você conhece a palavra. Então, você sabe onde pisar, onde andar, onde fazer. Sabe por que me veio à mente falar isso? Porque o plano de Deus nunca será alterado. Desde Gênesis e Apocalipse, o plano de Deus é manter esse povo que escolheu a ele para se relacionar, e ele com esse povo se relacionar também, ser povo dele, não pode titubear, isso será mantido. Não sei a que preço, mas o Senhor mantém isso desde o início da fundação do mundo. Porque Deus é fiel para cumprir, ele não é filho do homem para voltar atrás nas suas promessas e nos seus planos. E quando o homem, que é tão duro de entendimento, de coração, assim não obedece, Deus não muda o plano, mas ele usa de estratégias para retomar esse homem, esse filho, essa filha que não está obedecendo a Deus. É para nosso bem que somos, às vezes, castigados. Mas não que o Senhor se compraza com o castigo. Veja que no Egito, o povo se afastou de Deus, cresceu, e aí ficou lá, e quando viu, teve que pedir socorro a Deus, porque ele estava sendo... E Deus permitiu. Deus permitiu que eles se envolvessem tanto no Egito, mesmo sabendo que eles não eram egípcios, que eles não pertenciam àquela sociedade, àquela comunidade. Mas era cômodo para eles, tanto que quando eles saem de lá, depois de tanto sofrimento, Deus os liberta. Aí há um trecho que diz: eles estavam com saudade das cebolas, né, do Egito, das comidas, das coisas. Porque o ser humano é assim, onde nada é cobrado, haja visto que em alguns momentos, em algumas religiões, nada é cobrado, é uma religião em que você pode tudo, até mesmo não se arrepender. E o homem quer sempre o caminho mais fácil. Mas o caminho para a cruz é um caminho de renúncia, é um caminho doloroso, que às vezes machuca os nossos pés, nos dá um cansaço, nos põe... Veja que no deserto, 40 anos, o povo esteve ali para entender que para conquistar esse Deus de novo, essa vida eterna, tem que passar por provações, por situações. Então, e nós somos privilegiados, porque nós somos alertados. Nós vemos no passado, nos textos bíblicos, na herança da fé, que nós podemos evitar ficar nesse vai e vem, nesse estica e encolhe das nossas emoções, da nossa fé, para ter uma fé robusta, firme, que não venha fraquejar. Então, como eu disse aqui, né, veio à minha mente que esse plano
não vai ser alterado. Então, isso que está escrito aqui vai se cumprir. E nós também vamos ter agora, nesse momento de leitura, ver que o Senhor nos livrará, né, dos nossos inimigos. Mas muitas das vezes nós é que vamos atrás dos nossos inimigos. Como diz aí vulgarmente, né, de maneira mais objetiva, a gente abre brechas, né, na nossa vida espiritual e nossas brechas, né, muitas vezes os nossos olhos, esses é que nos derrotarão. Mas o Senhor abaterá os nossos inimigos, os inimigos do seu povo, desde que a gente venha se arrepender, nos render a Ele e voltar ao caminho, porque aqui a Michelle falou, né? E os remanescentes, aqueles que passarem por este momento, que vai ter muita aflição, foi descrito aqui, as viúvas, vão ter uma choradeira, vai ser aquela confusão, muitos vão sucumbir, vão fugir, mas poucos permanecerão, são os remanescentes. Que sejamos nós, incluídos nesse tempo de agora, os poucos, porque seremos sinceros e seremos chamados de remanescentes e experimentaremos a glória de Deus, que nos poupará das investidas do mal e de nos corrompermos, como a gente vê o mundo descendo ladeira abaixo. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e que nós façamos uma meia-culpa, um exame diário e completo do nosso posicionamento e das coisas que pensamos. E eu quero lembrar aqui a todas que estão na mesa que nós devemos, essa semana, estarmos orando por aquelas que nós escolhemos para cobrir de orações. Você não precisa saber o que essa pessoa precisa, mas você precisa abraçá-la e levá-la ao trono da glória com as suas orações. Estou orando pela mãe da Michelle, Lucinéia, e tive o prazer de, no domingo, encontrá-la na igreja. Deus seja louvado. Obrigada, Michelle. Passo a você. Muito obrigada, minha querida. Aproveitando aqui já nessa inspiração, vamos fazer essa oração, né? E alguém aqui se prontifica a fazer a oração final? Vamos aqui fazer as colaborações da Ana Maria, fica sempre incentivando. Então, se alguém aí quer fazer a oração final, levante a mãozinha. Se não tiver ninguém, eu faço a oração. Então, tem alguém? Então, vou fazer essa oração. Meu Deus, Paizinho amado, muito obrigada por mais esse dia. Muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda cada vez mais, Senhor, ser dependente de Ti. É difícil porque muitas vezes a gente acha que a nossa autossuficiência, a nossa carne, vem querer nos tirar e vem querer nos colocar em trono, Senhor, que não são nossos. Senhor, nos ajuda a tirar nosso fardo, Pai. Só o Senhor tira, só o Senhor que nos convence. O Espírito Santo fazendo essa limpeza em nós, Senhor. Cuida de nós, cuida de cada uma, Senhor, porque necessitamos, Senhor, da sua ajuda, necessitamos de Ti, de sentir que seríamos nós. Mas perdoa nossas falhas e que esse dia possamos ser guiadas pelo Espírito Santo. Porque cada uma daquelas que a gente se comprometeu, Senhor, de estarmos ligados em oração, fortalecendo, porque somos um corpo, Senhor. E quando uma parte do corpo fica doente, Senhor, o outro dali, os outros vão até, né, os anticorpos, as outras células ali, se ajudando para poder fortalecer. Então, Senhor, que o Senhor venha fortalecer um aos outros aqui, que a gente possa nos ajudar, Senhor, em oração, em intercessão, em exemplo, em testemunho, Senhor. Em nome de Jesus, guarde nesse dia e que amanhã, se assim o Senhor permitir, estaremos juntas aqui, mais um dia de crescimento, de alimento que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por cada irmã, por cada